Oi, gente, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Oi, Eduardo, Psicologia no Mundo, Rodrigo, Max. Um prazer receber vocês aqui, Vini, Dani, Michel. Como é que vocês estão, hein, gente? Estão conseguindo me ouvir bem? Que eu tô com esse fone aqui, quero saber se vocês estão conseguindo me escutar muito bem. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Nós estamos começando mais uma semana, uma segundona aí bem movimentada. E vamos falar hoje sobre montagem de carteira. Muita gente chegou aqui no meu Instagram há pouco tempo e muita gente está me mandando várias dúvidas em relação a como investir, né? E como investir diz muito sobre o meu perfil de investidor, como eu direciono os meus recursos, qual o objetivo para o meu dinheiro. Então, tudo isso a gente vai falar hoje aqui com ela, que é uma super especialista, consultora de investimentos aí, habilitada pela CVM, a Daniele Porto, que já está comigo aqui. Daqui a pouquinho eu vou incluir ela na transmissão. O som tá bom, né? Ótimo, queridos. Então eu vou falar o seguinte: conhece gente que tem dúvida sobre como montar a carteira de investimentos? Pega esse aviãozinho aqui embaixo e já encaminha para quem não pode perder essa live, tá bom? E deixa aqui no balãozinho com interrogação ou nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, ok? Eu vou incluir a Daniele para a gente aproveitar ao máximo minutinhos de live. Coloquei aqui, ela não deu. Peraí. Chegou. Oi, Daniele, tudo bem? Oi, 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 tudo bem? Bom dia aí para todos vocês. Como é que tá? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Daniele. É um prazer estar com você. Daniele Porto, que é consultora de investimentos habilitada pela CVM, que me fez esse convite da live. Fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de conversar com profissionais habilitados, né, a ajudar de fato a montar a carteira. Primeiro de tudo, é um prazer falar com você, Daniele. O prazer é meu, eu já venho aqui te acompanhando já tem um tempo, né? E aí, né, por coincidência, né, eu falei, eu vou convidá-la, né? Vai que ela aceita. E aí você aceitou para minha surpresa. E eu fiquei muito feliz. E assim, muito gratificante hoje estar aqui com você e passar um pouquinho aí do que eu tenho aprendido ao longo da minha carreira, né? Da minha jornada aí, tanto como profissional como investidora também. E é uma troca, né? A gente está sempre aí aprendendo. Agora, Dani, vou falar uma coisa, né? Ser consultora de investimentos ou trabalhar com assessoria de investimentos, né? Cuidar da carteira de um cliente, né? De um cliente, mas né, uma pessoa que trabalhou a vida inteira ou está trabalhando a vida toda para juntar seu patrimônio, é muita responsabilidade. E eu imagino que agora, num tempo de crise, onde muita gente ainda não viu uma boa recuperação da sua carteira em relação ao ano passado, é ainda mais desafiador você escolher bem os produtos que vão compor aquela carteira, focando no perfil, Uhum. no objetivo do seu cliente, né? É muito mais desafiador para vocês, eu acho que esse momento, né? De reorganizar as carteiras, né? Com certeza. Assim, eu vou me apresentar rapidamente para o pessoal que não me conhece, mas eu trabalho diretamente com a consultoria de investimentos para institutos de previdência, né, que são os RPPS. Então, lá na empresa, nós cuidamos aí de todo o dinheiro dos servidores, né, que estão aí voltados para aposentadoria. E hoje nós temos lá na empresa em torno de 5 bilhões e meio, mais ou menos, que a gente presta aí esse serviço de consultoria para o pessoal. E tanto lá quanto com os clientes, pessoa física que eu atendo, né, foi um desafio muito grande e está sendo um desafio muito grande, simplesmente o fato de fazer com que a carteira não perca valor, né, aí para a inflação e para tudo isso. Então, antes de tudo, uma das coisas assim que eu falo é que a sua carteira ela tem que ter uma proteção, né? Ela tem que ter aí uma proteção para que em momentos como que a gente está vivendo hoje de crise, né, assim, de altas volatilidades, assim, de vários ativos ao mesmo tempo, porque geralmente a gente não está acostumado a ver o risco sistêmico, que é o que aconteceu, né, de Uhum. todos os ativos de repente caírem ao mesmo tempo. Na maioria das vezes acontece crise em um setor ou em outro, e aí
cliente nesse sentido. Cortou? Voltei aqui, deu um pau aqui no computador, voltei. Mas eu entendi, ter proteção, então ter uma proteção na carteira já era importante, agora se faz fundamental, certo? Isso, exatamente. E eu até separei algumas coisas para a gente comentar, né? E uma Sim. das coisas que eu quero começar falando é o que é a carteira de investimentos. Né? A carteira de investimentos hoje, ele é o conjunto de todos os ativos que você tem ali, né? Os papéis que você adquiriu ao longo da sua vida ou pensa em adquirir, né? Isso é a carteira de investimento. E é muito importante ter os seus objetivos muito claros na hora de você definir a sua carteira de investimentos. Ali, até para quem está começando, eu vi que você falou que chegou muita gente nova aqui no seu canal, né? Eu acompanho, tá vendo, Sim, né? sim, muita gente E, nova. Perguntando e justamente isso, como eu invisto, como começo, né? como Começar do começo? começo, né? Como que eu começo do começo? Vamos falar português claro, né? Exatamente. E até assim, eu também recebo muitas perguntas como essa. E assim, o primeiro passo que eu falo, né, para você começar a pensar aí em montar a sua carteira é você se conhecer. Você tem que começar se conhecendo, aí tem que investir um tempo em saber as suas necessidades ali. Você tem que tentar entender o seu perfil como investidor, porque o perfil de investidor, ele não é permanente. Né? Você vai ali desenvolvendo aquele perfil, você geralmente as pessoas começam no conservador e elas vão melhorando, não vou dizer melhorando, talvez não é a palavra, mas elas vão ali adquirindo mais conhecimento sobre o mercado e vão entendendo o que cada ativo, né, qual o papel de cada ativo ali na sua própria vida, né? Então, quando você vai compor uma carteira de investimento, você precisa entender o seu perfil, os seus objetivos, o seu momento de vida, é muito importante. O investimento de uma pessoa jovem, né, a carteira de uma pessoa jovem é diferente da carteira de uma pessoa já ali próxima a aposentar. E precisa entender também a tolerância ao risco, prazos e valor que ela está disposta a aportar mensalmente. Tá, vamos então dividir isso para que isso não fique no plano das ideias. Vamos separar isso de uma forma bem prática e vamos trazer exemplos. Então vamos começar falando sobre perfil de investidor. Perfil de investidor a gente divide basicamente em três: o conservador, isso, o moderado e o arrojado, né? Exatamente. O conservador é o que quer correr menos risco ou não quer correr risco, não aceita risco. O moderado é aquele que tem uma carteira mais dividida entre ativos que trazem mais risco e que outros ativos, né, que não trazem tanto risco. E o arrojado é o que tem a maior parte da carteira em ativos mais arriscados, sem deixar de ter uma pequena parte em ativos fixos, né, que não vai trazer tanto risco. Posto isso, posto sobre perfil, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos perfis, porque assim, tem gente que acha que o perfil conservador, Dani, não tem nada de renda variável. E hoje em dia, com uma taxa Selic em 2%, como é possível manter um perfil conservador e ainda assim ter uma carteira que traga alguma rentabilidade? Assim, eu costumo falar que o perfil conservador não necessariamente ele é obrigado a investir em ações. Então, dá, por exemplo, para você ser tanto conservador como moderado, como arrojado em ativos, por exemplo, de renda fixa. Né? Agora, o investidor conservador, ele é uma pessoa que ele vai priorizar a segurança nas suas aplicações. Então, é aquela historinha, né? Se você tem um destino ali que é o seu objetivo, que você quer chegar, mas você não precisa ir de avião. É aquela pessoa que tem um medo de avião. Você vai pegar aquela pessoa que tem medo de avião, por exemplo, e vai obrigar ela a fazer uma viagem de avião, vai ser um pouco muito estressante para ela, vai ser dolorido, vai ser frustrante. O investidor conservador é aquele que ele sabe o destino que ele quer chegar, mas ele também sabe que a viagem até chegar lá vai ser um pouco mais longa. Ele está disposto, por exemplo, a fazer aquela viagem de carro. Ele não precisa ir de bicicleta, ele pode ir de carro. Ele vai chegar, só que ele vai demorar um tempo um pouco maior. Então, mas aí nesse caso, a ideia é de que quem tem perfil mais conservador tem que aportar mais, né, Dani?
Porque Tem se que eu tenho aportar mais. um prazo de 20 Exatamente. anos para me aposentar, eu tô com 25 anos aqui, quero me aposentar em 20 anos, eu sou conservador e você é arrojada ou moderada, eu vou ter que botar muito mais dinheiro do próprio Muito mais. bolso para poder Exatamente. compensar a minha liberdade financeira lá na frente. Isso, porque. E aí, a diversificação, às vezes, ajuda esse investidor. Porque lembra que eu falei que ele não precisa necessariamente estar aportado em ações? Então, dá Uhum, para a gente fazer um equilíbrio ali com ativos, por exemplo, do próprio tesouro, colocando ali papéis um pouco mais longos. uhum, Lógico que ele vai ter também que ter aportes maiores do que uma pessoa que está disposta a correr mais riscos, porque, consequentemente, o risco ele equivale a mais retorno. Então, sim. quando você não está tão disposto assim a correr riscos, né? Uhum. Então você precisa aportar, investir um pouco mais ali em aportes, principalmente quando você é mais jovem, né? Que aí você tem mais condições ali de trabalhar. Sim, Normalmente o investidor ele se torna, ele é um pouquinho mais conservador quando ele está chegando mais próximo da aposentadoria, normalmente. sim. Eu, assim, como profissional, quando a gente vai analisar um perfil do cliente, a gente, inclusive, recomenda que quando eles vai chegando ali mais próximo da aposentadoria, daquela fase, né? Então, ele não está mais naquela fase de acumulação que a gente chama, né? Então, aí ele Uhum. é interessante, talvez, ele já ser um pouco mais conservador. Tem uma pergunta aqui, só para fazer um comentário pelo que você já disse. O Aham. Vini fala assim, o Vini Lins, eu invisto há 5 meses, meu perfil é conservador. É normal as pessoas mudarem de perfil de acordo com o tempo que investem? E é o que você estava dizendo, né? Quanto mais Isso. conhecimento, Exatamente. E tem uma coisa que eu vou até aproveitar para falar, é que muitas pessoas, elas acham que são, vamos supor, arrojada. Elas acham que são arrojadas, só que elas são arrojadas, arrojadas é o mesmo que agressivo, é o outro nível, né? Elas se acham aquilo lá, só que quando eu, como profissional, nós, como profissionais, vamos analisar, ele é conservador, sabe? me Por explica quê? melhor, por quê? Por quê? Porque ele é um investidor que ele só olha para a rentabilidade, ele não olha para o risco. Então, ele quer ganhar. Quando ele pensa numa ação, por exemplo, ele só pensa no ganho que aquela ação pode trazer para ele. Né? Um ativo considerado assim para investidores mais agressivos, esse investidor que às vezes não tem muito conhecimento de si, ele só vai olhar para a rentabilidade, ele nunca vai olhar para o risco. E aí ele se acha arrojado. Ele fala, eu sou super arrojado, eu invisto em Sim, ações. Só que agora no coronavírus, por exemplo, a gente viu na prática, né, também aqueles investidores que colocaram 100% em renda variável e não tinham um fundo de reserva para amparar. E aí, quando tudo caiu, ele assustou demais e realizou prejuízo. Então, por que eu estou contando essa historinha? É isso qual é o nome dele? Vini? é o Vini Lins. Que ele falou, né? Muitas vezes a pessoa, com o conservador, também acontece igual. A pessoa acha que ele é conservador. Quando você começa a conversar com ele e explicar sobre o mercado financeiro e ele começa a estudar, ele começa a entender que ele pode sim correr um pouquinho mais de risco do que o que ele conhecia. E aí Sim. ele entra em transição, ele entra em transição. Muito legal esse seu Então, isso, comentário. ninguém fica. Outra coisa que é importante dizer é que o seu momento de vida também faz com que você seja, às vezes, conservador ou não. Então, isso é importante dizer Por também. exemplo, se eu tenho, tem um mosquito aqui, se eu tenho uma família, sou casada, tenho 2 filhos em idade escolar, enfim, e eu Exatamente. preciso né, eu preciso pensar nessa estrutura que eu vou carregar por muitos anos, né, para pagar essas Isso. contas, certo? E aí, durante o caminho, durante as suas fases da vida, a gente vai fazendo o que eu chamo carinhosamente de calibragem na sua carteira. Então, você Uhum, vai fazendo ao longo do caminho uhum, calibragens e uhum. adaptações que te possibilitam, né, ter ganhos
ali em qualquer cenário econômico. Você faz as combinações, né? Você vai fazer ali uma Uhum. combinação do seu momento de vida com os cenários econômicos. E aí você vai caminhando. Por isso que quando a gente é mais jovem, né? Quando a gente começa mais Uhum. cedo, então tem muita gente jovem aqui e vindo para o meu perfil falando, ah, tenho 25 anos, tenho dívida, tô com o nome sujo. Então limpa esse nome, porque você tem bastante tempo para construir patrimônio, né? E Tem. aproveitar desse momento, tal. Às vezes você não tem família formada, não tem filhos, eu não tenho filhos, né? Então eu cuido da minha própria vida, é muito bom ter esse estilo de vida. Então eu posso ser mais arrojada nos meus investimentos, porque eu entendo e eu consigo controlar o meu padrão de vida. Quando você tem família, você precisa ter, às vezes, uma fonte de renda até maior e conseguir entender onde se encaixa. É verdade. O Rui falou uma coisa muito legal, que eu só vou fazer esse comentário, porque é bem no que você disse. O cara acha que é arrojado, né? Então o Rui fala, no começo, todo mundo diz que é arrojado e tem apetite ao risco. Porque no fundo a gente quer ganhar, né, Daniele? Exatamente. É uma hipocrisia falar que a gente não quer ganhar. A gente quer fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E aí ele fala, muitos perdem dinheiro por esse comportamento errado. Então, na hora que vem a crise, por exemplo, agora, a gente tem quem tem longo prazo pela frente, olhando para o longo prazo, não preciso da grana agora, tenho reserva, tinha que ter segurado, né? Em vez de sair realizando prejuízo. Então, é muito importante a gente ser honesto com quem a gente é, porque tem gente que não está disposta a perder nada. E tudo bem. Eu tenho 5 mil e eu não posso perder 5 mil, Daniele. Você não vai Isso. colocar isso em ativo de risco, porque você não vai arriscar a perder. Não, você tocou num ponto que eu acho assim, é o principal ponto. Porque assim, o que é o consultor de investimento? O consultor de investimento é aquela pessoa que ela vai olhar para o cliente, independente das instituições financeiras. Então, Uhum, a gente faz uma análise ali do cliente, das necessidades que ele precisa. E a carteira, ela é personalizada. Por quê? uhum. Porque nenhum cliente é igual a outro. Então a carteira também não é igual. Né? Eu até faço uma comparação que é muito simples, vou fazer aqui, mas vocês podem usar outras nuances também. Mas vamos supor um funcionário público e uma pessoa, um feirante, por exemplo. São estilos de vida completamente diferentes, né? Um tem uma renda fixa ali. Se ele tiver um controle das suas despesas abaixo do que ele ganha, ele é uma pessoa que ele vai ter um controle financeiro ali, né, mais rotineiro, aquela coisa assim, que ele vai saber quanto sobra, quanto que ele ganha e tal. E o feirante, por exemplo, né, muitas vezes tem meses que ele pode ganhar muito mais e tem meses que ele pode não ganhar nada. E tem Uhum. casos, igual agora no coronavírus, que ele vai ficar muitos meses sem ganhar nada, talvez. Então, a reserva de emergência da composição da carteira desse cliente que tem um emprego fixo é completamente diferente do outro. Você, Completamente diferente do outro. na carteira, quando você pensa na carteira, dentro da carteira está a reserva de emergência, certo? Está a reserva está sim. Porque eu, às Está vezes, faço. tudo. Na minha cabeça é assim: minha reserva de emergência está aqui, ela é imexível. E aí Uhum. eu monto a minha carteira, excluindo a reserva, considerando que é um Não. dinheiro que não deveria estar contando. Mas assim, ela existe. Mas eu sempre Sabe olho por para minha. quê? Por que que Sabe você por faz que que a junto? gente coloca junto? Né? No mercado, a gente coloca tudo junto. Por quê? Porque a Uhum. sua reserva de emergência, você concorda comigo que ela está aplicada em algum lugar? Sim, Ela tem uma rentabilidade assim baixa? sim. Então, se ela tem uma rentabilidade baixa, se você, por algum momento, fizer uma conta errada e tiver uma reserva de emergência muito robusta, ela vai puxar a sua carteira, a rentabilidade total dos seus investimentos para baixo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio. A reserva de emergência, ela faz parte da sua carteira de investimentos. Então, tem a reserva de emergência, eu costumo dividir em três, que é a reserva de emergência, que é ali o curto prazo, a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos ali de médio prazo, você vai colocar em um determinado tipo de investimentos, e a sua aposentadoria, que pode ser ativos que vão te trazer rendas, e etc. Aqueles de um longo prazo, bem longo mesmo, mais distante. Eu até tive uma pergunta recentemente que a minha cliente falou assim: ah, mais de 5 anos? Não.
Aqui eu estou falando de 30 anos, se você é jovem, eu estou falando de mais tempo. São os ativos que ali você não vai mexer, Uhum. sabe? Então, todo esse bolo ali dessas 3 gavetinhas é o que compõe a sua carteira de investimentos. Agora sim, E aí, e pode aí, completar. aqueles ativos do longo prazo, aqueles sim você pode correr um pouco mais de risco. E na média da sua rentabilidade, ele vai levar a sua rentabilidade da carteira para outro patamar. Sim. Quando você fala assim, um longo prazo, eu tô falando de 30 anos, aí a gente está talvez considerando pessoas na casa dos 20, vai, Isso, dos exatamente. 30. Se você Uhum, tem quase 40, que é o meu caso, ou você tem 50, o seu longo prazo ainda é longo. 15 anos, 20 anos, ainda é um prazo longo, né? Eu acho que exatamente. muita gente tem dificuldade, às vezes, de visualizar o que vai ter para fazer daqui a 20 anos, ou como vai estar a vida daqui a 20 anos. Mas eu acho que você falou bem, é longo prazo, mas você mesma já disse sobre é, rebalancear ou olhar a carteira de tempos em tempos para manter esse longo prazo e o curto prazo e o médio também, favorecendo o investidor. Então, Exatamente. acho que ficou claro aqui o que é conservador, moderado e arrojado. Eu acho que a lição que fica é: se você está começando agora, não tenha pressa de ir para o arrojado. Se for o caso, comece no conservador, vai sentindo até você encontrar se você é ultra conservador, conservador mais para moderado, moderado baixo, moderado alto, arrojado baixo, arrojado alto. Porque daí você tem dentro. Inclusive, inclusive é interessante pensar no seguinte: a sua própria carteira conservadora, ela pode ser montada de uma maneira em que as calibragens vão sendo feitas ao longo da sua vida, só mudando o percentual dos seus ativos. Tá entendendo? Uhum. Então, não necessariamente você precisa ficar trocando de papel, ficar trocando de ativos. Por quê? Porque hoje você se considera conservador e um especialista chega para você e também atesta que você é um conservador, porque é por isso que tem aquelas perguntinhas na corretoras, porque às vezes a pessoa ela se acha, quando ela vai responder a perguntinha, ela fala, não, Se... opa, se cair eu Uhum. resgato. Então, Uhum. aí, entendeu? E aí ela aí atestou que realmente ela é conservadora, então ela consegue ali colocar, quando ela estiver um pouco mais confortável e tiver naquela transição de perfil, ela vai aumentar o percentual, vamos supor, dar o exemplo de ações, ela pode aumentar o percentual em ações Uhum. equivalente à carteira inteira dela, Uhum. Quer dizer, entendeu? você muda só as porcentagens dos ativos, não os ativos em si. Quando você tem uma estratégia bem definida, você pode fazer isso. Inclusive, uma das coisas que eu falo com o meu cliente é: não tenha pressa em definir a sua estratégia. Porque uma vez definida, você não vai precisar ali do profissional te acompanhar ali todo dia. Porque ele vai te ensinar os caminhos ali para você estudar, para você crescer dentro da sua carteira, e com o tempo você vai ser capaz de administrar o seu próprio patrimônio. Você vai ser Uhum. capaz, porque os ativos que você vai compondo ali a sua carteira, eles se tornam o seu patrimônio, aquilo ali. E Sim, com o sim, tempo, você tem que ser capaz, né, de discutir com o profissional o que é melhor para você. sim. E É, isso só e vem através do amadurecimento. E é aquela historinha, né, do caminho se faz caminhando, né? Então você tem que exato. começar, porque aí você vai aprender. Ó, eu vou te dar um exemplo meu, que foi muito dolorido, mas que eu vou compartilhar com vocês. Eu me divorciei, é, tem um pouco mais de 3 anos, e na partilha tal eu peguei um imóvel. Só que nesse imóvel não, eu não ia morar no lugar, eu não queria morar lá, mas eu fui obrigada a pegar. Então eu tive que passar por um momento assim de escolha, se eu venderia esse imóvel e compraria outro, ou se eu investiria, né? E aí foi muito dolorido, porque eu já trabalhava no mercado, mas culturalmente me doía muito me desfazer daquele imóvel, foi tão sofrido, né, para juntar o dinheiro, que tem aquele imóvel lá, tal. E aí, para investir. E o meu consultor, né, porque nós profissionais também temos consultores, né? Porque Sim. é aquilo que eu te falei, às vezes a gente não tem a visão
para tomar certas decisões dos nossos próprios investimentos, que aí tem aquela parte dos vieses, né? Uhum, Comportamentais. E aí o meu consultor falou, olha, você está pronta. uhum. Tenta morar de aluguel. Se você não gostar, você volta e compra um imóvel. E Sim. aí eu fiz. Vendi o meu apartamento e comprei tudo em fundo imobiliário e ações. Ai, que linda. Pensei, acho que E tomara aí, que ela tenha vendido e botado tudo em fundo imobiliário em ação, a louca, né? Eu já começo a pensar como se fosse a eu. louca, né? Porque eu E tenho um aí, apartamento e eu vou fazer isso em breve. Eu não moro nele, eu vou fazer exatamente isso em breve. e hoje eu digo para você, foi a melhor decisão, porque hoje os meus fundos imobiliários, né, que eu nem precisei colocar 100% do imóvel em fundo imobiliário, eles já pagam os dividendos do meu aluguel. Onde você E mora aí, hoje? onde eu moro hoje. E isso me deu uma liberdade muito grande, porque hoje eu moro do lado da escola da minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, e assim, a minha filha está numa fase que daqui a pouco ela vai para a faculdade, se eu quiser mudar de apartamento. Eu estou no momento da minha carreira que se eu tiver que ficar fora um tempo em outra cidade, eu simplesmente alugo um outro apartamento e vou. Eu não tenho que ficar com aquele imóvel parado ali, com o dinheiro imobilizado. E além do Ou mais, tendo dor de cabeça com inquilino, com com reforma, inquilino, com com. manutenção. Exatamente. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei dolorida, porque Ai, engasguei. Mente. Culturalmente, eu Uhum. não estava preparada. E olha que eu tenho muita informação, mas quando é com você, Sim. aí eu penso duas vezes. E aí eu ainda dei um azar, né? Um azar barra sorte. Que veio o coronavírus, logo depois que eu comprei os fundos imobiliários, né? Aí eu falei, nossa, e agora, né? O que vai ser de mim? Porque aí os dividendos diminuíram temporariamente, né? Falei, vou aproveitar a oportunidade, porque eu comprei uma parte, vou comprar mais uma parte. Na Fiz baixa. algumas, fiz algumas realocações e essas realocações que eu fiz, é claro que eu tive outros investimentos, por exemplo, que ainda não se recuperaram. Mas eu tive outros que já recuperaram. E a recuperação desses compensou a outra. Vocês estão entendendo a diversificação, o tanto que é interessante? Eu quis trazer isso para vocês entenderem que até mesmo nós, profissionais, às vezes o psicológico ali pesa, sabe? É que assim, né? A gente está falando sobre um assunto que é o calcanhar de Aquiles de praticamente todo mundo, que é dinheiro. E não porque a gente é mercenário, ou... não, dinheiro é uma coisa que paga a nossa vida, paga a vida que a gente Isso. escolhe ter, né? Ou a vida que a gente pode ter através daquele dinheiro. Uhum. Então, você está falando sobre algo que mexe muito com o nosso brio, com o nosso psicológico, nos medos, nos traumas de infância, né, naquilo que você viu sobre dinheiro ao longo da sua vida. Então você fala, nossa, mas eu, como você disse, eu trabalhei tanto, eu ralei tanto para quitar aquele apartamento e agora eu vou vender, como assim? Né? Esse é um pensamento que cada vez mais pessoas, principalmente as gerações mais velhas, vão enfrentar, porque o Brasil largou para trás a história de rentismo, né, de taxas básicas de juros aqui, quase 15% rendendo sem risco, para se tornar um país com uma taxa de juros mais adequada à realidade. E aí isso vai fazer com que todos nós tenhamos que nos educar financeiramente para poder entrar Exatamente. nessa nova era. Quem é mais velho, eu tenho quase 40, né? Você deve ter a minha idade praticamente, né? Uhum. Da gente para frente tem toda uma cultura arraigada. Talvez da gente para trás tenha menos, as novas gerações vão sentir isso menos. O que é mais importante é, como você falou, primeiro, ser honesto com a gente mesmo, responder as perguntas corretamente da corretora para entender em que perfil que eu tô e sim buscar opinião de gente qualificada, porque opinião por Isso. opinião, a opinião da família, às vezes vai falar, imagina, você vai vender teu apartamento, se der qualquer problema, o que você vai fazer da sua vida? Se eu Então, te vou ficar contar, eu vou fazer o contar quê? um segredo, contar um segredo ao vivo. Eu tive coragem de contar que eu tinha feito isso tem pouco tempo. Depois. Não, Claro. pouco tempo agora, assim, de novembro para cá. Ou seja, Porque depois de ter feito a venda. Se você não falou de... antes, certo? não, depois de ter feito a venda e depois de já estar morando e vivendo com parte dos meus fundos imobiliários aí.
né? E esses dias eu vi uma live que você falou, que você fez, né? Que eu assisto, né? E eu achei muito interessante uma coisa que você falou, e isso eu acho que é o que faz a diferença. É você não ter só uma fonte de renda. Do mesmo jeito que Uhum. você tem a diversificação dentro da sua carteira, você também tem que ter uma diversificação de entradas de receita, sabe? Porque quando você tem ali só um salário fixo, você fica muito vulnerável, né, a variações externas que venham a acontecer. Então é interessante você ali ter o seu salário fixo, né? Sim, é importante, e ter várias outras rendas, né? Se Sim, você puder, e se você não puder, você tem que tirar uma parte da sua receita hoje e investir em conhecimento que possa vir a te trazer uma outra renda, exato. sabe? Se qualificar Se para, qualificar. né, ter uma Porque segunda fonte de renda, por isso. exemplo. O seu jogo só vai virar, o seu jogo não vai virar só com seus investimentos, Sim. sabe? Não É, adianta a pessoa achar que vai enriquecer só com os investindo. investimentos. Não. O seu jogo vai virar com a constância dos aportes que você fizer ao longo da sua vida. Exato. Então, Exatamente. isso é, assim, se você quer viver de renda, aproveite a sua fase mais produtiva, né? Que geralmente é essa fase de quando você está mais jovem. Aproveite o momento que você mora com os pais. Eu falo muito para os meus clientes mais jovens. Se você mora com os pais, praticamente você tem pouquíssimas despesas. É claro que se você ajuda ali os seus pais, você vai ter uma despesa também, mas normalmente é menor do que a despesa de quem já tem uma família constituída, Uhum. né? Que nem eu, né? Sim, Tenho filhas, né? Me divorciei, então hoje eu sou provedora aqui do meu lar, né? Então eu sim, não posso investir como eu poderia antes, e eu não tinha essa mentalidade lá atrás. sim. O que eu acho que é muito importante que você está falando, eu concordo 100%, você está correta. Agora eu vejo também muita gente lamentando, sabe? Porque eu não comecei antes, eu devia ter começado antes. Então, eu acho assim, a gente tem que começar de algum lugar. Então, se Sim, quem está aqui ouvindo a gente é jovem, está buscando uma profissão, ou já está se formando, ou já tá trabalhando na profissão, sabe? Vai fazer uma renda extra, vai se aperfeiçoar, amplia seus horizontes para conseguir mudar de cargo, melhorar tua faixa uhum, salarial, ou fazer mais uma renda. E quem nunca fez isso, nunca investiu. Recebi uma mensagem essa semana de um rapaz de 40 anos que tem um filho, super cabeça boa o rapaz, e ele me disse: Olha, abriu minha cabeça, agora eu tô pagando uma dívida, eu tô começando a investir, tenho 40 anos, eu acho que em 20 anos eu vou conseguir ter condição de viver bem o resto da minha vida, depois da minha velhice. E eu achei muito legal a visão dele. Ele falou: Poxa, eu devia ter começado antes, mas o antes já foi. A gente tem que botar o pé no chão e dar o gás para recuperar uma parte do tempo perdido, né? Então, assim, entre os 25 e os 50 anos que a gente ainda está produzindo, 45, 50 anos que a gente está produzindo bem, né? Às vezes ganha menos no exatamente. começo, ganha mais para o meio, assim, da carreira. Aproveita para conseguir aportar. Vamos falar rapidamente, Dani? Rapidamente não, que a gente tem tempo Aham, ainda. Já falamos de perfil, já falamos de comportamento e auto-verdade, autoconhecimento, né? Demos aí o seu exemplo, que é um exemplo muito legal, que eu acho que muita gente está passando por isso, ainda mais em tempos de crise. Imagina ter um imóvel, quando pois podia é. estar diversificado em FIIs. Vamos falar um pouquinho sobre os ativos que compõem uma boa carteira diversificada, né? Aham. Todo mundo quer saber aquela resposta, né? Onde eu invisto? Que FIIs eu compro? Que ações eu compro? A gente não vai falar isso aqui, mas a gente vai querer que você entenda um pouquinho quais são as opções de renda fixa que você pode ter numa carteira e de renda variável que junto Uhum. pode trazer uma boa diversificação. Diversificação, Dani, não é ter todos os ativos possíveis e Isso, imagináveis, né? exatamente, com certeza. Inclusive, tem até uma coisa que eu vou falar, vou só adiantar aqui para vocês, que diversificar não, realmente não é literalmente você sair comprando vários papéis, porque acontece muito de chegar cliente até mim com vários papéis, mas são todos a mesma coisa.
Tipo, sabe? tudo de elétrica. O cara comprou tudo de banco, tudo de elétrica. Exatamente, tudo de elétrica, tudo de banco. Ah, mas eu sou diversificada, eu tenho um banco XYZ na minha carteira. Entendeu? Aí você olha e você explica para a pessoa que não é. E nos investimentos da carteira, é exatamente. Eu costumo dizer que até na sua reserva de emergência dá para você dar uma diversificada de leve. Sabe? Ótimo. Dá Então para você dar uma diversificada. vamos começar por aí, então. Como eu diversifico a reserva de emergência? A reserva de emergência tem 4 ativos, né, que todo mundo fala, mas eu vou falar para vocês mais ou menos a ordem que eu indico para os meus clientes. Então, o que acontece? Quando você tem a sua reserva de emergência, ela precisa ter um tripé. Qual que é esse tripé? Liquidez, baixa volatilidade e segurança. Essa é a base para você compor a sua reserva de emergência. Toda vez que você for escolher o ativo, você olha, ele tem isso? Inclusive, eu tinha clientes que achavam que fundos imobiliários podia ser usado como reserva de emergência. E mesmo a gente falando que não, que é renda variável, eles tiveram que viver o coronavírus e ver que fundo também tem volatilidade para entender que não é. Então, gente, a reserva de emergência é renda fixa. E não sabe? é para ganhar, não é para ganhar dinheiro com Não, reserva de emergência. a reserva de emergência não é para ganhar dinheiro. É para ter ganhar. Por isso, lembra que eu falei para você que a gente precisa considerar a reserva de emergência na carteira? É justamente por isso. Tem gente que não consegue se desapegar da reserva de emergência e ela coloca um percentual do montante que ela tem investido muito grande na carteira, na reserva de emergência. E isso faz com que puxe para baixo a rentabilidade geral dela. Então, na reserva, quanto de dinheiro tem que ter na reserva, basicamente? Olha, na teoria é de 3 a 12 salários, não, correspondente à sua despesa mensal. Então, primeira coisa, você tem que se conhecer e saber qual é a sua despesa, que é diferente da sua receita. Então, de 3 a 12. Aí você me pergunta, Dani, mas como que eu vou saber se é 3 ou se é 12? Se você não tem nada, começa ali com o objetivo de chegar a 3 e depois você vai aumentando, certo? Se você não tem nada. Mas o ponto-chave é você entender a sua receita. Se a sua receita não é fixa, você vai ter que ter uma reserva maior. Então, Perfeito. O ideal é você mirar ali de 6 a 12 meses ali, se você não tem uma receita fixa. Agora, se você tem uma receita ali fixa, já há algum tempo, tá num trabalho que você tem uma certa estabilidade, você pode mirar até 3 meses. Tá? Que tem uma receita mais assim, eu aconselho 3. Porque aí, pensa, você consegue pegar aquela outra diferença que seria até 12 e remunerar mais. Verdade. Entendeu? Mas tem que ter essa noção. Eu tenho tenho emprego por fixo, isso, tem estabilidade, né? Então vamos lá. E quais são os 4 ativos que você indica ter a reserva de emergência? Tá. Por nível de facilidade, geralmente eu indico você tentar sair da poupança e ir para o CDB. Por quê? Porque na maioria das vezes, o mesmo banco que você tem a poupança, tem um CDB que paga 100% do DI, principalmente agora. Então, é a maneira mais simples para você dar o primeiro passinho. Então, isso daí. Outro papel que eu gosto muito é o Tesouro Selic. Sim. Eu tenho clientes que usam o Tesouro Selic para diversificar um pouco da sua reserva de emergência. Então, a gente chama de fundo da gaveta. Sabe aquela gavetinha do caixa? Então, tem aquele dinheiro que fica ali em cima, que é o que entra e sai, que você vai movimentar, e tem o fundo da gaveta, que você não vai mexer, de preferência, por um tempo, mas se der ruim, você tem ele ali, né? Sim. Então, aquele, por exemplo, você pode colocar no Tesouro Selic, porque ele vai render mais. Então, isso aí você já está fazendo uma diversificação da sua reserva de emergência. Sim. É pequena? É pequena. Mas o que vai... Eu até fiz uns stories recentemente explicando sobre isso. O que vai mudar ali é a tributação. Por quê? Se você tem uma parte da sua reserva de emergência no Tesouro Selic, num papel, se eu não me engano, é o Tesouro 2027 que entrou agora. 27, 25, 27 que entrou agora.
para ser o fundo da sua gaveta, quanto menos você mexer, mais tempo ele vai ficar na menor alíquota de imposto de renda, quando ele atingir. E aí ele chegou ali na menor alíquota, ele vai permanecer. Então você já vai ter um ganho ali de tributação. Verdade. E aí você pode pensar dessa maneira. Porque aquele dinheiro que entra e sai, toda hora que ele entra e sai, volta a tributação. É verdade. É verdade. Entendeu? A minha reserva está exatamente assim. CDB a 100% do CDI e Tesouro Selic. Está nos dois. Mas estou curiosa nos outros papéis aí, onde você coloca o resto, as outras opções. Não, os outros dois, um é muito tradicional, mas que também atende o tripé, que é a própria poupança, né? Eu não sou contra a poupança. Só que qual que é o ponto polêmico? É polêmico. Dinheiro de poupança é dinheiro de pão, como a gente fala. Dinheiro de você deixar na poupança é aquele dinheiro das suas despesas do mês. Então, você deixaria ali somente a parte da gaveta de cima. Entendeu? O fundo da gaveta não vai ficar na poupança. Se você está juntando ali uma reserva para ficar um pouco mais robusta, você não vai deixar os 12 meses do seu salário na poupança. Entendeu? Então, vamos chamar de topo de gaveta ali, você pode deixar sim. Ali o equivalente a um mês, é o troco. Exatamente. Então, nesse ponto, eu indico somente nesse ponto para os meus clientes. Tá? Porque o que acontece? É aquele dinheirinho para você não entrar no cheque especial. Isso, é aquele dinheiro do supermercado. Você recebeu, você já tem sua planilha ali, ou seu aplicativo, você já sabe que você vai gastar, sei lá, 80% da sua renda com as suas despesas. Então, aquele valor de 80%, você pode deixar ali para sua manutenção. Você não precisa ficar, se você não quiser, passando para o tesouro e tirando, porque eu tenho clientes que têm muita dificuldade de ficar fazendo esse movimento. Então, para esses clientes, eu indico até para eles fazerem a transição de saída no futuro da poupança e não ser tão traumático para fazer dessa maneira. Porque no final das contas, a rentabilidade ali vai ser mínima a diferença, sabe? Se você usar a poupança para suas despesas mensal ou o Tesouro Selic, a rentabilidade ali não vai dar uma diferença muito grande. Eu acho que se for um dinheiro de troco, prazo, tá? Sim, de curto prazo. Isso, sim, de curto prazo. E qual seria a quarta opção? A quarta seria um fundos DI, fundos de renda fixa simples, desde que você esteja atento à taxa de administração. Qual é a indicação da taxa? Esse é o ponto. Qual é a menor taxa? Possível. Hoje a gente tem fundos aí, encontra no mercado alguns que estão isentos, tá? Tem alguns bancos que eu já vi, então esses são os mais interessantes. Como se diz, não vou citar quais, mas pergunte ao seu gerente, ao seu assessor de investimentos da corretora, se tem algum fundo zerado. Esse pode ser interessante, tá? Ou o mínimo possível, 0,2%. Eu não estou falando de 1% e 2% não, tá, gente? É menos de 0,5% de preferência ali, ó. Bem pouquinho. E aí é para diversificar mesmo se eu tiver, né? Se eu quiser fazer. Mas se eu conseguir, por exemplo, colocar em 2 desses, já está bem diversificado. O Selic já é excelente. O Selic desses é o que eu mais gosto, tá? Aí é questão de operacionar. Se você tem mais facilidade de operacionar no CDB do banco que você paga suas contas, então você tira da poupança e põe no banco. Entendeu? Se eu tenho clientes, por exemplo, que gosta de ver o dinheiro parado na poupança. Inclusive, eu aviso, se você ficar tirando, né, antes do aniversário, é só a gavetinha da vovó ali, é só aquela gavetinha do troco que você abre e o dinheiro tá lá. Sim, vamos acelerar aqui, porque eu tenho que falar com você de renda fixa e variável. E faltam 10 minutos no máximo pra gente encerrar. Tá, então vamos lá. Diversificar na renda fixa. Já entendi a reserva de emergência. Na renda fixa eu tenho CDB, Tesouro, LCI, LCA. Esses produtos, você indica para médio prazo, com prazo geralmente médio? Assim, para médio prazo, aí você pode colocar aí, tem LCI aí que é interessante porque é isento, né? Só que aí eles têm uma carência, então você tem que ficar atento àquela carência ali, que geralmente é 3 meses e tal. Então, por isso que eu já coloco ali na gavetinha do meio. Lembra do meio que eu falei? Que é para realização dos seus sonhos, uma viagem, alguma coisa que você quer fazer.
Então, você pode colocar dentro da renda fixa nesses ativos ou no próprio tesouro, tá? Tá. No tesouro, eu indico você colocar um papel com vencimento próximo do seu desejo. Certo. Então, se for daqui a Então, 3 anos, daqui a 5 anos, procurar um você papel com pega esse um papel, vencimento. um IPCA mais com um vencimento próximo do seu desejo. Uhum. Entendeu? E aí você consegue, às vezes, colocar em mais de um ali, até para segregar os desejos. Tem muita Eu tenho. gente. Pode falar. Não, era isso. Que tem muita gente, Dani, que assim, mas eu não sei, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero trocar de carro. Mas não necessariamente eu tenho que ser daqui a um ano, eu não sei bem quando. Eu tenho uma ideia de diversificar, que não sei se você acha legal, por exemplo, 2 ou 3 produtos de renda fixa, em que eu coloque um prazo de 2 anos, um prazo de 3 e outro de 3, por exemplo, que eu sei que desse período alguma coisa cai na minha conta em 2 anos, ou em um ano e meio, dois. Porque também, às vezes, é muito difícil você conseguir vislumbrar com tanta. Tá tão certinho que daqui a 3 anos, ok, vou fazer um intercâmbio. Mas a variação cambial é muito diferente em 3 anos. Então, às vezes, eu juntei um valor, eu fiz uma conta que daqui a 3 anos eu preciso ter muito mais ou até menos. Então, eu acho que você ir colocando em caixinhas mais em degraus também ajuda o Aham. investidor, né, na renda fixa. Ajuda. Ajuda demais. E aí vem aquilo que a gente conversou no início, de você ter um pouco mais de clareza do seu objetivo. Porque aí você vai ter uma noção do que você quer. E aí, de repente, por exemplo, nesse exemplo do intercâmbio que você falou, talvez é interessante já colocar alguma coisa atrelada à moeda que você vai viajar, por Olha, exemplo. legal. Então, tudo isso a gente analisa. Quando eu vou montar uma carteira para o cliente, ela é personalizada, inclusive, nesse nível. De saber E e aí a gente faz junto ali alguns planejamentos que é igual eu falei da parte tributária para, né, para quando a pessoa vier a resgatar, ela também ter um ganho ali com o imposto de renda, fundos imobiliários, por exemplo, que a gente vai falar, que eu já indico para a parte mais longa lá da carteira, né, de um prazo maior, por exemplo, tem os dividendos. Então, você tem duas opções com os dividendos. Você pode reinvestir ou você pode pegar os dividendos ali e usar para uma gaveta mais curta. isso é muito Colocar numa legal, gavetinha mais curta. porque é um salário que cai na sua conta por mês. Inclusive, a minha meta pessoal, embora eu falei que eu pago meu aluguel com os dividendos, é não usar. Então, é Então não você já usar. Eu consegue, reinvisto. claro. Você já consegue Então, pagar, mas você joga pro bolo crescer ainda mais. exatamente. E aí, aquele mês que eu, né, tive uma despesa maior, né, aconteceu os imprevistos aí, às vezes eu uso, né, Ou o seja, dividendo. muito legal dentro da renda variável daquela carteira a gente optar por fundos. A gente falou um pouquinho de Isso. fundo imobiliário, que é esse que a gente vai aportando e recebe o aluguel por mês, que E é aí, uma boa forma, né? uma coisa que eu vou tentar acelerar aqui para falar é que nessas 3 gavetinhas, dá para você fazer um planejamento para você ter as 3 gavetinhas tanto no conservador, no moderado ou no arrojado. Então, não é Olha. porque você tem só reserva de emergência que você vai ter só a gavetinha da reserva de emergência. Não. Você consegue ter ali um foco maior em aumentar a sua reserva porque você precisa, mas você já pode ir começando a olhar as outras gavetinhas e ir enchendo aqueles copinhos ali, Uhum, entendeu? E uhum. aí, por exemplo, quando o cliente é muito conservador, o que eu indico para ele para fazer? Eu indico papéis mais longos do tesouro para ele colocar na gaveta da aposentadoria, mesmo que talvez ele seja uma pessoa que ele já está ali com uns 40 anos, por exemplo, eu indico papéis mais longos. Aí você vai falar, Daniele, mas por quê? Ele não vai talvez usufruir de chegar lá no final, mas ele já vai sentindo a volatilidade. E aí, Aham. se eu estou acompanhando, eu vou ter a liberdade de orientá-lo quando eu ver que é o momento certo, para ele sair daquele papel sem perdas, né? E ele vai ter um pouco mais de conforto para experimentar a volatilidade. Eu indico também fundo de ações
para quem é Aham. conservador. Uhum. Por quê? Porque o fundo de ações, o conservador, ele tem um pouco mais de conforto de não ter que acompanhar papel por papel. Então, ali, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o gestor. Então, ele está comprando o gestor. E quando o gestor ele é um bom gestor, você analisa o histórico dele e tal, e vê que a taxa de administração do fundo é justa, é interessante para o investidor conservador colocar uma pequena parte. Aí eu estou falando de pequena mesmo, tá? Eu tenho clientes que a gente indica, por exemplo, R$ 200 por mês, fora das outras gavetinhas, voltado para esse fundo de ações. E ele teve muito sucesso agora no coronavírus de ter comprado mais. E aí ele viu a volatilidade, ele, e agora? Caiu. Eu falei, relaxa que vai voltar, calma. Entendeu? Uhum. Calma. E É, aí ele sente menos. sim, e é muito legal você ir ajudando o investidor a se educar, porque é nessa volatilidade que ele vai se sentir muito desconfortável ou confortável, apesar da perda momentânea, porque tem isso. Exatamente. O legal do fundo de ação é que você analisa o gestor, conhece os números, né? Óbvio que rentabilidade passada não garante rentabilidade Isso. futura, mas você tem uma pessoa que sabe comandar aquele barco. O fundo de ação é legal porque é ele que escolhe o que ele põe na cesta. Então, você está diversificada com Isso. um único fundo. Exatamente. Outro, eu até prefiro também fundos imobiliários, os FOFs, né? Fundos de Fundo fundo. imobiliário de fundo imobiliário. Por quê? Aquela pessoa que está começando, que é conservador, às vezes ele não entende ainda que ele precisa ali tirar um dia da vida dele para dar uma lida ali, né? Saber o que o fundo imobiliário compra e tal. Então, o fundo de fundo, o gestor ali também, ele está fazendo esse papel e está diversificando. Então, muitas Uhum. vezes você entra ali com uma quantia pequena em um fundo desse, e para um perfil conservador, pode ser interessante para ele começar a ter interesse em conhecer os ativos. E aí é muito bom porque ele tem um contato direto com o recebimento de dividendos. Sim, Então, ele quando vai sentindo. ele vê aquilo ali mensalmente pingando na conta, porque no início vai ser muito pouco, porque ele aportou pouco, né? Ele investiu pouco inicialmente, mas ele tem condição de experimentar. E eu considero que para o investidor se desenvolver, ele precisa se permitir. Ele precisa experimentar. E aí eu já deixo um alerta que o principal ponto de atenção é você tem que ter cuidado ao experimentar e você tem que experimentar devagar. Sim. Porque às vezes você vai experimentar uma coisa que tem pimenta. Como é que você faz? Você põe a pontinha da língua para ver e aí você experimenta. E aí você começa a sentir os sabores e ver se você gosta ou não. Sim. Uma outra forma de você entrar em renda variável usando fundos de uma forma mais devagar é o fundo multimercado, né? Porque o Também. multimercado mistura renda fixa com ação, às vezes com câmbio, né? Moeda estrangeira. Isso também, o fundo multimercado também vai bem, né? Porque ele também dá uma segurada quando as ações balançam demais, porque a renda fixa dele já faz, é como se fosse uma outra carteira ali, que tem Isso. fixa Só e que variável, né? o fundo, assim, como profissional, tudo eu olho os pontos de atenção. O fundo do multimercado, eu oriento o cliente que já tem um pouco mais de experiência a dar uma lida no regulamento. Por quê? Porque o fundo multimercado, o gestor ele tem certa liberdade para fazer várias coisas, conforme a percepção dele ali de cenário econômico e de tudo. E aí o regulamento é o papel ali que vai restringir algumas ações do gestor ou dar liberdade para ele fazer. Então a gente tem hoje no mercado multimercados aí que tem foco, por exemplo, em renda fixa. Assim como Sim. a gente tem multimercado que tem foco em ações. Então, se o perfil do investidor é muito conservador e ele entra no multimercado que é considerado agressivo, às vezes ele assusta. Verdade. Então ele tem que Então, saber qual a isso. porcentagem de cada coisa dentro do fundo para ver se ele banca. E aí é o ponto crucial que você precisa, o investidor, ter.
contato com o profissional, ou seja, o assessor ou o consultor, uma pessoa realmente que vai instruí-lo da maneira certa. Sim, muito legal. Então eu acho que do multimercado é um produto excelente, mas é um produto que tem esse ponto de atenção. Como todos os outros que eu falei, cada um tem uma particularidade. Por isso que é muito legal conversar, né, com um consultor de investimentos, com um assessor de investimentos, com pessoas de fato qualificadas, né? Porque é tanta informação, né? Imposto de renda, prazo dos investimentos, é, autonomia do gestor, e isso realmente não, eu honestamente não tenho todo esse tempo porque minha carreira é Isso. outra, Aham. né? Eu prefiro Isso. usar o meu tempo para fazer dinheiro na minha Isso. carreira e Inclusive, trazer eu falo mais. isso para os clientes. Eu falo assim, olha, você tem que ser aderente à estratégia. Então, depois que a gente analisou e eu te entregar a estratégia, confia. Confia que a Isso. gente vai ali analisando e esse é o meu papel. Igual hoje, eu já até comentei com você, toda segunda-feira a gente tem reunião. Por quê? Porque sai o Boletim Focus. Nós temos um comitê de investimentos. Então, essa parte técnica de analisar gráfico, de analisar o VIX, de ver como é que está a projeção, se a Selic vai subir ou não. Tudo isso Sim. a gente faz tecnicamente. O investidor, ele tem que ter noção, mas ele não é obrigado de cara, né, já chegar entendendo. E a gente entende isso. Sim, e ele precisa ser orientado. E aí vocês que estão Isso. ligadas nos movimentos todos, diariamente ligados, Exatamente. né, consegue passar. Olha, Exatamente. Dani, essa live eu vou deixar salva, porque ela foi uma verdadeira aula, né? O nosso tempo é muito curto, né? Uma Não horinha é? só, um tempo pequeno, mas eu vou deixar salvo. Então, quem tem dúvidas que não foram respondidas, assim que eu publicar, escreve lá, porque a Dani vai ficar de olho e eu também, e a gente consegue ajudar nas respostas, né? E entendam que investimento é um eterno processo de construção, de aprendizado, de reformulação Sabe o da que eu nossa falo? Eu falo que é ideia. um estilo de vida. Investir é um estilo de vida. Do mesmo jeito que, às vezes, você tem um estilo alimentar, né? Um estilo de exercício, de treino. Investir é isso. Também é um Sim. estilo de vida que você tem que desenvolver. Sim, e nunca abandonar. Não é algo que você vai colocar uma vez lá e esquecer. É todo mês aportando, é conversando com o seu assessor, com o seu consultor, para trazer uma carteira saudável e que realmente lá no final da tua jornada de profissional você possa de fato usufruir o que você conquistou, né? E não Sim. ficar lá tentando pensar como ganhar dinheiro depois dos 60 anos, desesperado em fazer dinheiro. Então, é para isso que a gente começa cedo e sempre trazendo mais para dentro, com renda extra, com, né, enfim, buscando melhoria Isso. na própria vida. Dani, E, muito gente, obrigada. não tem momento errado para começar, tá? Não tem. Qualquer hora é hora. Exatamente. Eu agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco do que eu sei aí pro pessoal e me coloco à disposição, tá? Pode mandar pergunta no direct lá que eu vou respondendo também. Quem veio nessa live pela Dani, me sigam, porque eu também tenho muito conteúdo lá. E quem veio por mim, sigam a Dani também, para que ela possa ajudar vocês com as dúvidas. Dani, um prazer falar com você. Muito obrigada. E a gente vai se falando aqui nos bastidores, viu? Uma ótima semana. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, boa tarde. Ótima semana para você.